Olá, eu sou o Djane da Libertas Permacultura. Em nossa videoaula de hoje, da oficina Eu, a Mata e a Aceló, eu quero falar dos restos de vegetais que a maioria das pessoas costumam jogar no lixo. E esses restos de vegetais podem gerar novas mudas e você terá matrizes para produzir outras mudas para sempre. Em nossas aulas, eu sempre reforço a importância e as vantagens de produzir o próprio alimento. Isso torna a alimentação da sua família mais nutritiva e saborosa, além de contribuir para a conservação da natureza. Muitos adiam o início dos plantios por não conseguir sementes, rizomas, mudas e os tubérculos para iniciar os seus cultivos. Porém, na cozinha pode ter a solução para isso. É uma forma de aproveitarmos os restos de vegetais e produzirmos alimentos. A batata doce é um alimento que muitas pessoas consomem e costumam usá-la por inteiro. Mas vale a pena deixar um pedacinho de onde nasce a raiz dela, que é a ponta dela, a base da batata doce. Deixe um pedacinho de mais ou menos 2 centímetros e pega esse pedaço, deixa ele secar à sombra por alguns dias. Quando ele está completamente seco, coloque em terra úmida e é só esperar crescer. Você também pode estar colocando na água, como eu fiz aqui. Coloca um pedacinho na água e ele brota em poucos dias. Em algumas semanas já tem muitas folhas. Pode transferir para a terra, que vai gerar novas batatas e muita rama. Como também, para quem não tem terra, pode deixar mais alguns dias na água, lembrando de trocar a água todos os dias. Pode deixar por algum tempo e consumir apenas as folhas da batata doce. Então, a partir desse pequeno pedaço de batata doce, a gente pode plantar batata doce para sempre, porque depois dá para se usar a rama para multiplicar e também as novas batatas que surgirão. Essa é uma forma bem fácil de cultivar batata doce, mesmo aquelas pessoas que têm pouco espaço. Outra também que é bem fácil de cultivar e dá para tirar proveito dela bem rápido é a cebola de cabeça. Basta deixar um pedacinho da ponta, 1 a 2 centímetros de altura, da parte de baixo, onde que é criada as raízes. Coloca sobre a água, em poucos dias já tem as folhas saindo que dá para usar como tempero. Mas caso você queira plantar diretamente na terra, basta deixar essa ponta com a casca seca, deixar ela secar mais um pouquinho após você cortar. Depois que ela secar, pode colocar diretamente na terra e manter bem úmido nos primeiros dias, que ela pega bem fácil. Outros também, que é fácil de reproduzir, são os galhos dos temperos. Alecrim, manjericão, hortelã, todos eles são bem simples. Basta colocar um pequeno galho de uns 20 centímetros dentro da água. Você pode retirar as folhas de baixo, deixar só um pouquinho de folha em cima, colocar em um copo com água, esperar gerar as raízes. Quando tiver uns 5 centímetros de raiz, já pode ser transferido para a terra. Caso você também tenha um local que seja fácil de regar todos os dias, pode ser plantado galho diretamente na terra. Então é possível aproveitar as melhores folhas, deixar as folhinhas da ponta apenas e replantar. Lembrando que é preciso deixar esse copo com água em um local de boa iluminação, mas sem luz direta. E também trocar a água todos os dias. Outros que podemos aproveitar também são as beterrabas e as cenouras. Quando for descascar, preserve a parte de baixo dela, onde acontece o enraizamento. Coloque ela virada sobre um prato com água, que em poucos dias já começa a nascer as folhas. Em 1 a 2 semanas no máximo, já tem muitas folhas. Essa aqui ainda está pequena, vai crescer bem mais. É possível aproveitá-las para farofa ou para algum refogado ou acrescentar na salada. É preciso deixar ela em um lugar com boa luminosidade, por exemplo, as janelas. Rapidinho ela desenvolve as folhas. Esse método não permite que o vegetal cresça, só as folhas, mas já vale muito a pena. E outro que podemos aproveitar sempre é a coroa do abacaxi.
Basta tirar as folhinhas da base dele para expor bem o pezinho dele. Está pronto para plantar. Você pode estar colocando em um copo com água e deixar ele enraizar. Com mais ou menos umas 2 semanas ele enraiza. Com umas 3 a 4 semanas já tem raiz suficiente para que seja colocado na terra. Mas se caso você queira plantar na horta ou em vaso, que seja um local que você regue sempre, que vai estar sempre úmido, aí você pode simplesmente retirar as folhinhas, igual eu tirei aqui, e colocar na terra. Já é o suficiente, ele vai enraizar e com 1 ano e meio, vai produzir um abacaxi. Na coroa, demora um pouco mais, mas vale a pena. E lembre-se, o abacaxi é uma planta de extrato baixo. Ele gosta de estar às sombras de outras plantas. Então, escolha um bom local. Dessa forma, os frutos ficarão bem mais doces. E tem os tomates também. Os tomates é facilmente multiplicado. Principalmente essas espécies pequenas, que eles são muito mais resistentes e bem mais fáceis de cultivar. Basta abrir, retirar essas sementes, pode plantar direto, ou caso queira guardar, seque bem a semente para plantar assim que possível. Mas com um tomate desse dá para produzir muitas mudas. É possível comer o fruto e separar as sementes para o plantio. Tem o gengibre também. O gengibre, basta apenas um pedacinho do olho do gengibre para você poder multiplicá-lo. Então, quando você compra um gengibre, ele é grande, ele tem vários olhos. E esse olhinho é que vai acontecer a brotação. Então basta retirar apenas um pedaço, plantar, que com 1 ano você vai ter vários gengibres que vai poder ser multiplicado. É possível usar e ainda sobrar para plantar. Outro alimento que é facilmente encontrado na cozinha é o alho. Às vezes até brota. Se brotou, só colocar na terra e vai produzir alho. Mas você também pode deixar só a pontinha, recortar só a pontinha de baixo dele, plantar e consumir o restante. Mesmo que você não queira produzir o alho para gerar uma cabeça de alho mesmo, é possível aproveitar só as folhas para incluir nos temperos. E tem alguns alimentos que costumam brotar antes de você consumir. Por exemplo, o chuchu, o inhame. O chuchu, no caso aqui, que brotou, é simples. Só colocar na terra e esperar ele crescer. O inhame, às vezes, brota. O que pode ser feito? Pode retirar só a parte que brotou, separe uns 2 centímetros da parte onde está o broto. Esse aí você planta e o restante do inhame pode ser consumido normalmente. Essas aqui são algumas espécies que podemos estar plantando. Mas tem muitas outras que passam pela cozinha e que acabam restando algumas partes que podem ser usadas para replantio. Alguns vegetais são tão fáceis de cultivar em casa, até mesmo em apartamentos, que quando você começar a produzir, não vai mais querer buscar nos supermercados. Algumas espécies vegetais são mais exigentes, requerem um pouco mais de trabalho, mas mesmo assim vale a pena quando você ver crescer e depois comer o que você plantou. Então, antes de jogar o resto de vegetais no lixo, observe e veja o que você pode reaproveitar para fazer os plantios na sua horta, na sua casa, ou de um apartamento, ou até mesmo na janela da cozinha. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Compartilhe esse vídeo com os amigos e com a família. E lembre-se de se inscrever no canal. Agradecemos ao programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal. Até a próxima videoaula.